Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós vemos que todas essas tentações, né, de querer dar ordens a Deus para que as pedras se transformem em pães, de querer tentar a Deus, ou de querer tomar posse daquilo que nós achamos que seria conveniente e bom para nós, mas sem ser a vontade de Deus, tudo isso também está arraigado no nosso coração. Por isso que nós somos presa fácil para o diabo, né? Presa fácil para Satanás. Eu estava vendo um documentário esses dias sobre um merchan, né? um mercador de arte que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, antes até da Segunda Guerra Mundial, e como ele tinha boas relações com Hitler, com o nazismo, ele foi escolhido por Hitler para ser o comprador oficial de obras de arte. E mais adiante, quando começou realmente a expulsão dos judeus da Alemanha, ele que era responsável por tomar as obras de arte, por roubar dos judeus as obras de arte e catalogar tudo. Então tinha dois tipos de arte. Tinha a arte que o Hitler gostava, porque ele só gostava da arte que fosse clássica, né? E tinha a arte que o Hitler achava que era lixo, era coisa que não servia para o seu reino, porque era pervertida, era uma arte pervertida. Então a arte moderna, por exemplo, ele não aceitava de jeito nenhum a arte moderna. Tanto é que ele fez duas exposições, fizeram duas exposições na Alemanha de arte moderna, só para mostrar do tipo assim, vejam pessoal, que coisas horríveis. E nunca teve uma exposição de arte na Alemanha que atraiu tanto público como aquelas duas. E ao lado de cada quadro tinha lá explicando o porquê que aquele quadro não servia para o Terceiro Reich, porque ele era um quadro tão depravado ou alguma coisa assim. Só que isso que atraiu realmente público, né? Porque o povo quer ver a coisa depravada. E aí esse mercador de artes, então, ficava responsável por juntar, por catar os quadros e esculturas e pinturas e desenhos e tudo, tanto aqueles que ele conseguia comprar como aqueles que ele conseguia roubar dos judeus. Os judeus iam para o campo de concentração, iam lá na casa do judeu e tomavam tudo dele. E aí ele catalogava tudo, para depois o Hitler tinha um projeto de construir um museu do Hitler, onde ele colocaria todas as coisas, todos os objetos, tudo relativos a ele. Pouco orgulhoso o cara, né? E esse homem foi juntando, e depois ele quando chegou no final da guerra, que os aliados começaram a bombardear as cidades, ele estava com um volume imenso de obras de arte escondidos na sua casa. Eu acho que era em Dresden, na Alemanha, se não me engano. Ele estava escondido. Ele viu que começaram bombardeios, ele catou tudo aquilo e levou para uma fazenda, escondeu numa fazenda. E aí, quando bombardearam a cidade inteira, que ela queimou inteirinha, não sobrou nada, ele tinha um álibi para dizer: ó, seu Hitler, perdemos tudo, queimou tudo, olha só que triste, né? Que triste, a minha casa virou pó, virou cinzas, né? E com isso ele catou tudo para ele. E aí todo esse volume de obras de arte passou para o filho dele. E em no ano 2013, se não me engano, ou antes disso um pouco, o filho viveu durante muitos anos sem ter conta em banco, sem ter seguro social, sem ter aposentadoria, sem ter nada. Tipo assim, um invisível. Ele vivia, acho que na Suíça, de medo que descobrissem que ele tinha herdado tudo do pai, as obras de arte, e fossem lá catar tudo isso daí. Mas chegou uma hora que acabou o dinheiro dele. Ele estava com 1.400 quadros e desenhos guardados no apartamento dele,
escondidos no apartamento dele. Daí ele pegou um quadro e pôs à venda. Foi o erro dele, porque a hora que colocou esse quadro à venda, o que aconteceu? Existem associações na Europa que trabalham só de encontrar obras de arte roubadas dos judeus e fazer a devolução para os seus verdadeiros donos, para os seus donos originais. E quando esse quadro apareceu no mercado de arte na Europa, logo soou o alarme, né? Logo apareceu a bandeirinha vermelha lá. E descobriram ele e deram uma batida no apartamento dele, e aquela pilha de quadros e arte, Picasso, eu tinha tudo que você imaginar de artistas famosos escondidos no apartamento dele. Ele morreu, acho que 1 ou 2 anos depois disso, mas ele tinha vivido a vida inteira, porque ele herdou do pai, ele viveu a vida inteira como um mendigo, porque ele não tinha bens, ele ficava preso naquele apartamento o tempo todo, e não tinha nada, só guardando aquele tesouro de mais de $1 bilhão, avaliado em mais de $1 bilhão, porque, tipo assim, para quê? Então, isso só demonstra como o homem é tolo quando ele quer ficar dono do mundo, quando ele quer entesourar, né, os reinos do mundo, a glória dos reinos. É tolo, é tolice, nada disso. Isso me faz lembrar uma ocasião, eu morava em São Paulo ainda, e a Elinor congregava lá com a gente no nosso apartamento, e ela um dia chegou e falou assim, eu tenho na escola que eu estou dando aula, tem uma mulher que ela faz faxina na escola. E ela é uma pessoa assim que você percebe que é uma pessoa fina. Não é uma pessoa simples, humilde, é uma pessoa fina. E aí a Elinor foi descobrir, essa mulher era esposa na época, né, de um homem do Paraná, que era um industrial do Paraná, que tinha uma indústria de móveis, e que precisaram fugir do Paraná, porque faliu a indústria, perderam tudo, ficaram devendo para meio mundo, precisaram catar o que deu para catar e fugir do Paraná, para fugir dos credores, né? E vieram para São Paulo. O homem tinha, assim, a menina dos olhos dele era um iate, uma lancha Chris Craft Constellation. Na época era grande coisa. Casco de madeira, 2 motores diesel, toda equipada. E ele conseguiu que trouxessem entregasse no Guarujá essa lancha e ficasse numa marina lá no Guarujá. Mas à medida que o dinheiro foi acabando para manter também a lancha na marina, ele teve que morar em São Paulo, numa casa abandonada que ele achou num bairro Barra Pesada em São Paulo. Aí ele conseguiu invadir essa casa para morar com a mulher e os filhos. E eles, inclusive, não tinham dinheiro, eles iam na feira pegar fim de feira, né? Aqueles tomates no chão, aquelas verduras caídas, tal, para poder comer. E ele conseguiu transportar essa lancha até o quintal dessa casa, porque era uma casa, tipo uma pequena chácara, tinha um quintal grande, então estava... Bom, resumo da história. Eu, os irmãos de São Paulo, nós resolvemos fazer o homem chamava-se Mário, inclusive, chamava-se Mário. Resolvemos fazer uma compra, muitos mantimentos, tal, e levar de presente para ele, né, porque estavam passando necessidade. Quando eu cheguei na casa dele, que eu vi aquele monstro no quintal, porque um iate no quintal, um iate fora da água, ele fica muito maior, né, porque ele tem aquele casco alto, né, muito grande, porque dentro daquele casco é que ficam as cabines, tal, cama, banheiro, essa coisa toda. Eu vi aquilo e me espantei, falei, o que é isso? Aí ele explicou, ele contou toda a vida dele e tal, tristeza que foi, e como ele ficou numa situação, tipo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então ele não podia trabalhar, porque se ele arrumasse um emprego em São Paulo, ele ia ter que trabalhar no emprego. Mas se ele fosse trabalhar no emprego, ele tinha que sair de casa, e ali já os vizinhos lá do bairro Barra Pesada, onde ele estava morando, já tinham roubado vários metais de bronze, né, da lancha. Os vizinhos iam no quintal e arrancavam os metais, as coisas todas que tinham valor.
peças do motor, o que dava para carregar, eles carregavam. Então ele não podia sair de casa para ficar guardando a lancha. E a mulher que trabalhava de faxineira numa escola e ia catar verdura depois nas feiras para trazer para casa. E se ele saísse, roubavam a lancha inteira, né? Depenavam a lancha. Então ele ficou numa situação, imagina só, você não pode resolver sua vida, porque você tem ali uma marca do seu passado, um tesouro do seu passado, porque ele não conseguia vender o iate, porque já estava bem depenado, ele precisaria reformar o iate para vender, senão não ia pegar preço nenhum, não é? Então, ele perguntou o que eu achava que ele devia fazer. Eu falei, é simples, você só precisa de uma caixa de fósforo. Põe fogo nesse negócio aí. Não, imagina que eu vou pôr fogo. É isso aí que é isso é a sua corrente, isso aí te acorrentou para você não poder sair desse buraco e não poder desenvolver aí sua vida, seu trabalho, porque o cara era muito capaz, o cara tinha capacidade, tinha sido industrial, tinha sido dono de indústria, mas não podia sair de casa, não podia fazer nada, não podia arrumar emprego, não podia fazer nada, porque tinha a maldita lancha. Ela falou, põe fogo, põe fogo nela. Então todo o desejo de se ter poder e bens no mundo acaba criando um estado de escravidão. Um estado de escravidão, como criou, né, no caso desse homem aí, desse Mário, que era xará meu. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.